Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar. Eu separei um material bem bacana aqui pra gente trocar uma ideia hoje, que é A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras. Sim, essa aqui é um livro ilustrado, um conto ilustrado, né, do nosso queridíssimo Neil Gaiman, né, um dos meus autores favoritos, ilustrado pelo Ed Campbell, que talvez o trabalho dele mais conhecido seja o do Inferno, que ele fez junto com Alan Moore, né? Então, agora se junta ao Neil Gaiman para ilustrar aqui este conto. Eu estou aqui com a edição da editora Intrínseca, que tem capa dura, tem aí aproximadamente 84 páginas, né? Que vai apresentar essa história, esse conto do Neil Gaiman, que na verdade é inspirado por uma lenda das montanhas Black Cuillins, na ilha de Skye, na Escócia. Então, o Gaiman ouviu essa lenda lá e tal e resolveu criar um conto usando o que já existia ali de folclore, de mito a respeito dessas montanhas. Aqui, olha, eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho do livro para vocês. Ele tem algumas palavras aqui, né, falando como é que surgiu essa ideia do conto, essa questão da lenda das Black Cuillins e tal, e como é que ele teve a ideia original de fazer o conto. O Gaiman, ele vai ambientar o conto num período conhecido como período jacobita, né, do levante dos jacobitas, que é alguma coisa ali em torno de 1688 e 1746. O que foi esse período, esse levante dos jacobitas? Foram uma série de levantes, né, como o próprio nome diz, que aconteceram ali na Inglaterra, na Irlanda e na Escócia, e o objetivo disso tudo era reconduzir o rei Jaime II para o trono. Ele tinha sido deposto e o objetivo desses levantes jacobitas era que o rei fosse reconduzido ao trono. Mas isso é só o pano de fundo para a história, tá? Isso aí não vai ter uma influência tão direta assim no desenrolar da trama. É só um detalhe pontual para situar ali a obra em algum momento histórico. Porque, na verdade, o que vai ser importante para a história, né, são os personagens. É aquele tipo de história muito focado, muito centrado nos personagens. Então, olha só. A gente começa aqui, olha, que a gente já tem um primeiro vislumbre do trabalho do Ed Campbell, que é bem bacana, tá bem interessante o trabalho artístico que ele faz aqui ao longo das páginas. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, mas a ideia inicial aqui é que esse personagem, o anão, ele chega à casa do Callum MacInnes, que é um antigo Border Reaver, e o termo não tem uma tradução direta, segundo é informado aqui no próprio livro, mas os Border Reavers seriam uma espécie de salteadores de fronteira ali, que atuavam numa região localizada entre a Inglaterra e a Escócia. Então, assim, esse Callum MacInnes é um antigo Border Reaver, ele está aposentado ali, e o anão chega lá na casa dele justamente porque ele precisa de um guia para levá-lo até as chamadas cavernas da Ilha das Brumas ou Ilha Alada, como é conhecida também, né? Que é justamente a ilha de Skye, que tem essas nomenclaturas pela questão dela ser supostamente uma ilha que muda de localização, né? Uma ilha que cada hora está num lugar, que às vezes você consegue chegar lá, às vezes você não consegue, e aí já começa um pouquinho daquela história, daquele realismo mágico, daquela coisa fantástica que o Neil Gaiman às vezes consegue colocar com muita maestria nas histórias. E aí a ideia, o plot principal é justamente esse. O anão precisa do Callum para guiá-lo até as cavernas, né, até essa caverna nas Montanhas Negras, porque a lenda diz que lá existe um tesouro, um grande tesouro. E é justamente esse tesouro que vai ser utilizado na campanha para reconduzir o Jaime II ao trono. Então aí é o que eu estou falando, é só a questão dos levantes jacobitas, é só o pano de fundo, é só o objetivo, né, o mote que leva o anão a procurar o Callum. Porque no final das contas, deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui das páginas e das ilustrações do Ed Campbell, no final das contas, a história em si é aquele tipo de história de jornada, né? Ela vai se focar na viagem dos personagens, no que vai acontecer com eles durante esse trajeto, olha. E aqui é interessante, em termos de narrativa, olha, porque às vezes o Ed Campbell mete uns quadrinhos no meio, às vezes tem umas ilustrações maiores ou menores, então assim, tem uma composição de páginas bem interessante. Olha aqui um exemplo também, ele vai misturando, olha, o quadrinho com o texto, é bem legal. Visualmente é bem interessante e ajuda na imersão da história, né? Mas, como eu estava falando, voltando um pouquinho à trama, também não vou dar grandes spoilers aqui, para quem se interessar de ler, a ideia é justamente essa, o que acontece com eles na jornada é que vai ser o grande lance da história. Você vai descobrindo um pouco mais sobre o passado dos personagens, né? Outras informações não ditas, assim, quais são, né? O que já aconteceu com eles, quais são os objetivos, o porquê que eles fazem ou deixam de fazer certas coisas. Então, é aquele tipo de história que ele vai criando aquela curiosidade de você saber mais, descobrir mais sobre os personagens e, ao mesmo tempo, acompanhar o desenvolvimento da relação entre eles durante essa viagem. Vou mostrar mais algumas páginas para vocês, porque, claro, muito embora a história toda seja focada na jornada, na viagem, nos encontros que eles têm durante essa trajetória toda até
a caverna das Montanhas Negras, uma hora eles vão chegar, né, na tal da caverna. Aqui a gente tem mais algumas páginas também, olha, um lance já mais meio história em quadrinho e tal. E, como eu falei, a arte do Campbell, ela realmente, na minha opinião, dá um diferencial aqui para a história, né? As páginas meio que saltam aos olhos e ficou bem legal de ler. Mas, sem dar spoilers, claro que uma hora eles conseguem alcançar o objetivo e chegar na caverna. E qual é a mítica que tem em torno dessa caverna? Diz a lenda que todo mundo que entra na caverna para pegar o tesouro, a caverna acaba devorando uma parte do bem que aquela pessoa tem na sua própria alma. Isso quer dizer que a pessoa se torna má por entrar na caverna? Não. Segundo a lenda diz, a pessoa na verdade vai se tornando mais vazia. E diz aqui a história que o Callum já entrou lá uma vez e levou o dinheiro. Justamente por isso que ele sabe o caminho certinho e por isso que o anão o contrata como guia. Então o acordo que eles fazem é o seguinte, olha, eu te levo até lá, mas eu não vou entrar lá de novo não. Pode entrar despreocupado, não tem guarda, não tem monstro, ninguém quer entrar lá. Mesmo as pessoas que moram na ilha, que sabem dessa história toda da caverna, ninguém quer entrar justamente por conta dessa maldição, né, de todos que vão atrás do ouro. Mas, se o anão tem o firme propósito de levar esse ouro pro rei além da água, como eles chamam, né, fique à vontade, eu levo você até lá, mas eu não entro na caverna. Mas, obviamente, para a história ter um desfecho bacana, o anão vai entrar na caverna, né? E aqui, eu vou parar de falar sobre a história, porque eu disse que não ia dar spoilers, mas assim, o interessante dessa leitura, que é uma leitura bem rápida, inclusive, são só 84 páginas, tem, né, essa diagramação de história em quadrinho, às vezes e tal, mas ela é uma leitura que ela flui rápido, que ela te prende, porque é uma história bastante interessante. Quem gosta dos livros do Neil Gaiman já deve saber mais ou menos como é que ele costuma construir as histórias, né? E aqui, no caso, é aquele tipo que tudo se encaixa no final. Tudo que eles passaram ao longo da jornada, na verdade, são pistas para o que vai acontecer. Ou você vai juntando ali as pecinhas e vai descobrindo mais sobre os personagens. Mas não é aquela questão de ser um mistério. Não tem um grande segredo ali que você vai descobrir. Na verdade, é uma grande revelação. Conforme você vai avançando na história, e conforme a história vai chegando no seu clímax, no seu final, você vai entendendo melhor, como eu falei, quem são os personagens, por que eles fazem ou deixam de fazer certas coisas, né? E montando um panorama geral sobre o passado desses personagens, porque é isso que vai dar todo o sentido para a história e é isso que vai torná-la, na minha opinião, tão interessante, que é aquela que você termina de ler e fica pensando, poxa, realmente, tudo que foi dito antes, todos os encontros, todos os diálogos, adquirem um novo sentido quando você entende, quando você chega nessa parte da revelação ali, do porquê de todas as coisas. Então, assim, um conto bem interessante, uma leitura bem agradável, na minha opinião. Aqui no finalzinho, na última página, a gente vai ter mais algumas palavras do Neil Gaiman, falando um pouquinho agora do processo de criação dessa história especificamente, no sentido de chamar o Ed Campbell para somar e originar esse livro. Porque o Gaiman chegou a fazer algumas leituras em público do conto, e aí chamou o Ed Campbell para fazer algumas ilustrações, e aí esse projeto foi crescendo, o Campbell foi fazendo mais ilustrações, foi criando essa parte dos quadrinhos aí que obviamente não existia no texto original, e o livro, como a gente vê agora, foi tomando forma. Então, uma leitura bem bacana, recomendo, e espero que vocês tenham curtido a dica de hoje. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, muito importante para a gente continuar discutindo aqui A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras. Você já leu? Ficou curioso? Vamos bater papo sobre isso, beleza? Então, por hora é isso e a gente se encontra na próxima resenha.